não hesitem em selecionar os seus amigos, porque senão essas pessoas vão dizer que só têm interesses realmente mundanos, as pessoas vão só atrapalhar a sua vida, vão viver fazendo chantagem. Ah, você não gosta mais de nós, você tem que falar, não gosto mesmo. E daí? Se quiser gostar de mim, você que trate de melhorar, tá certo? Né? Se ocupe o posto, tá certo, de dignidade intelectual e espiritual que lhe foi dado pelo próprio Deus, não despreze o que é superior a você e você não será desprezado também. Quer dizer, isso é um elemento que falta muito na cultura brasileira. Né? Porque aí o pessoal só concebe duas coisas. Como todo mundo só pensa, né, com a barriga, então eles imaginam o seguinte: ou você vai ter uma hierarquia social baseada no dinheiro, ou você vai ter um igualitarismo social também baseado no dinheiro. Essas são duas coisas absolutamente indecentes, uma tão indecente quanto a outra. Né? E, aliás, nós sabemos como é que termina todo igualitarismo. Quer dizer, você elimina as diferenças sociais e daí você cria diferenças políticas que, por sua vez, recriam as diferenças sociais, mais separadas ainda. Se você pegar a classe dominante de um país socialista, ela está muito mais separada e distante do povo do que num país capitalista. Por quê? Porque está tentando, tá certo, limpar cocô com excrementos. Quer dizer, a sua concepção está toda baseada só no negócio material e social, fala, quanto mais você mexer aí, mas vai piorar. Então, não hesitem, inclusive, em manifestar claramente a sua desaprovação à conduta dessas pessoas. Às vezes, quando a gente está sozinho, é difícil fazer isso. Se você é o único, então você fica com medo. Não fique com medo. Eu, quando era muito jovem, tinha medo disso. Depois, a partir dos 20, 30, já fui começando. Falei, olha, meu filho, você, da altura que você está, você não tem nada que julgar o que eu estou fazendo. Para mim, o anormal é você, porque o ser humano foi feito para ser como eu sou. Eu estou seguindo o que Deus mandou. Deus fez de mim uma criatura espiritual. Portanto, eu sou capacitado a fazer as perguntas mais altas e esperar encontrar a resposta. Está entendendo? Agora você não. Você só quer saber do seu dinheirinho, do seu maldito prazer sexual, da sua casinha, as suas coisinhas, está entendendo? Você está agindo como um animal e está querendo me julgar. O que é isso? Fala isso 2 ou 3 vezes, as pessoas nunca mais vão te encher o saco. Né? Agora, é verdade o seguinte, que aqueles que atendem ao chamamento de uma coisa superior, eles acabam arriscando mais do que os outros. Mas, de qualquer modo, eles têm este mérito inicial. Porque quando uma pessoa que atende à vocação espiritual, quando ela erra e ela entra no caminho do mal, ela faz muito mal. Não é como um idiota medíocre qualquer, tá certo? Que só consegue fazer o mal em quantidade limitada. Tá? Mas esse é o risco que nós temos que correr. Então, aqui tem a pergunta. Vinícius de Oliveira pergunta: o que você diz a respeito do liberalismo? Bom, eu não disse nada do liberalismo aqui, eu disse no artigo, mas em todo caso aceitamos a pergunta. O que você diz a respeito do liberalismo não vale também para a democracia? Ou seja, também ela não pode ser tomada como princípio? Olha, não tem a menor dúvida. A democracia não é vamos dizer, um princípio que seja universalizável. Para esse pessoal que fala hoje em ampliar a democracia, estender a democracia, eles não sabem o que estão falando. A começar do Norberto Bobbio, tá certo? Um cretino. O sujeito fala em estender a democracia, ele não entende que a democracia estendida se autoelimina automaticamente. Por exemplo, eu lembro aquela história do educador inglês, o Alexander Neil, que fez a escola Summerhill, onde as crianças tomavam todas as decisões, porque ele já não, a democracia tem que ser estendida. Então, aqui, as crianças de 3 anos têm que discutir a administração da escola junto com pessoas adultas e com todo mundo. Bom, o que os alunos fizeram? Terminaram tocando fogo na escola. Tá certo? Então, se você não entende, por exemplo, que os seres humanos só podem ter direitos iguais sobre certos aspectos e não em tudo, tá certo? Então, não dá para você saber o que é democracia. Né? Por exemplo, vamos dizer, por que em questões de ordem científica a comunidade científica só aceita que determinadas pessoas com determinados estudos opinem?
e não os outros. Porque ali é uma atividade de natureza estritamente hierárquica. Tá certo? Por que num campeonato de futebol não são todos os times que ganham? Por que a taça não é repartida igualmente entre todos os times? Por que numa luta um cai e o outro fica de pé? Mas que coisa injusta. Deveria ter aqui, ó, você tem direito a 50 porradas, você tem 50 porradas. Que se você vai levar esse negócio de democracia a ferro e fogo, tomando o conceito de democracia como se fosse um princípio, você termina nessa coisa patética. Além disso, os extensores de democracia são assim, quem vai estender a democracia? Bom, tem que ser a autoridade estatal que vai democratizar a sociedade. Então, só que para isso, a autoridade estatal precisa ter mais poder do que tinha antes, porque ela vai interferir mais. Então, toda tentativa de nivelar provoca uma hierarquização muito pior do que antes. É o livro do Bertrand de Juvenel, sobre o poder, História Natural do Seu Crescimento, onde ele mostra que, haja o que houver, nos últimos 4 ou 5 séculos, a autoridade estatal sai sempre fortalecida e o cidadão de baixo sai sempre enfraquecido. E sempre a pretexto de quê? De democratizar, de repartir melhor o poder. Porque quem pode ter mais autoridade do que aquele que reparte o poder? O repartidor é o chefão de todos, pô. O mimetismo verbal não pode ser positivo na apreensão estilística. Por exemplo, ao ser Camões com esse mimetismo, não é fácil apreender o estilo do poeta? Sem sombra de dúvida. Só que você só está captando o extrato, por assim dizer, fônico. Você está aprendendo a falar como ele, mas se você não tem, vamos dizer, um mimetismo intelectual por trás disso, não adianta nada. Quer dizer, a imitação, sem dúvida, a imitação é a base do aprendizado, mas vendo o que você está imitando. Eu quero imitar só o modo de falar do fulano de tal, ou quero imitar a forma mente dele, quero imitar as percepções dele, quero imitar o mundo interior dele. Essa aqui é toda a diferença. Agora, no Brasil, o pessoal imita os detalhes externos apenas com a finalidade. Peraí, parou aqui. No Brasil, o famoso mimetismo brasileiro, a macaquice brasileira, consiste em imitar somente os sinais externos para poder reproduzi-lo numa circunstância social onde aquilo fará sucesso ou aumentará o seu poder de ação social. Quer dizer, não está imitando com finalidade de verdadeiro aprendizado. É a famosa observação do conde Hermann Kaiserling, que esteve no Brasil nos anos 20, e fez essa observação nas elites brasileiras, porque ele não saiu conversando com o povão, tal, não deu tempo, ele só conheceu gente da elite. E ele disse, olha, em todo lugar que eu fui, as pessoas quando imitam algo é porque elas querem se tornar aquilo. No Brasil não, eles se contentam com a imitação enquanto tal. Quer dizer, essas pessoas elas estão se rebaixando. Quer dizer, o negócio, meu filho, não é você imitar o modo de falar de Camões, é você ser Camões, tornar-se Camões. Se você quer isso, bom, talvez você consiga ficar alguma coisa um pouco menor do que Camões. Mas se você quer apenas imitar, tá certo? Você vai ser o quê? Apenas uma imitação. É preciso imitar no sentido de ser, de absorver as qualidades profundas, tá certo? Da pessoa que você admira, do escritor que você admira, do santo que você admira, do sábio que você admira. É preciso imitar o que está no mais profundo dele. Quer dizer, eu quero perceber como ele percebeu, eu quero ver o que ele via, quero sentir o que ele sentia, tá certo? Para daí eu poder ter esta imitação, vamos dizer, na minha alma, eu vou adquirir para mim mesmo as perfeições dele. Esta imitação é inteiramente justa e ela deve ser praticada. O problema não é a imitação, mas é a imitação superficial. Tá certo? E o objetivo, né, da imitação